O dia em que Jezabel encontrou seu destino foi marcante e singular em Jezreel, a antiga capital do reino do norte de Israel. Esse dia traria o fim da notória Jezabel. Jezabel era a principal vilã na casa de Acabe, responsável por introduzir a adoração de Baal. Baal era o nome do deus venerado em toda Canaã e Fenícia na antiguidade. Durante o período dos juízes, o culto a Baal se infiltrou na vida religiosa judaica. A adoração de Baal se espalhou amplamente em Israel durante o reinado de Acabe, afetando também Judá. Diferentes comunidades adoravam Baal de várias maneiras, e sua natureza universal permitiu a criação de seitas distintas que destacavam diferentes atributos. Estes Baals locais eram vistos como responsáveis pela agricultura, pelas criaturas e pela fertilidade humana. No Antigo Testamento, Baal é frequentemente identificado como o grande deus do panteão cananeu, equivalente a Hadad, o deus amorreu, com funções e naturezas quase idênticas. Jezabel também foi responsável pelo assassinato dos profetas do Senhor, incitando primeiro o marido e depois os filhos a cometerem maldades. Ela se tornou uma maldição para o país, e todos que desejavam o bem da nação a viam como um flagelo. Durante 3 reinados, seu poder persistiu, mas finalmente seu dia de juízo chegou. No livro do Apocalipse, encontramos uma referência a uma falsa profetisa na igreja de Tiatira, comparada a Jezabel e chamada por seu nome. Apocalipse 2:20 diz: "Mas tenho contra você o seguinte: você tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza e está ensinando e seduzindo meus servos a praticarem imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ela era incrivelmente perversa, desviando os seguidores de Deus para a idolatria. Um fim terrível a aguardava, como aconteceu com Jezabel, simbolizando a destruição dos idólatras e perseguidores." Apocalipse 17:5-6 declara: "E na sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Um general chamado Jeú estava vindo para buscá-la. Jeú não era um homem comum. Ele representava o julgamento que Deus impôs à família de Jezabel. Tudo isso ocorreu devido a um incidente, o assassinato de Nabote. Jezabel mandou matar Nabote para roubar sua propriedade, e o profeta Elias lançou uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um jezreelita que possuía um vinhedo em Jezreel, próximo ao palácio do rei Acabe. Por estar tão perto, Acabe achou que seria ideal transformar o vinhedo de Nabote em uma horta. Então, o rei ofereceu compensar Nabote pela vinha ou lhe fornecer uma vinha melhor em outro lugar. No entanto, Nabote recusou, afirmando que não venderia a propriedade herdada de seus antepassados a qualquer preço. Incapaz de adquirir o vinhedo, Acabe voltou para casa sombrio e irritado, recusando-se a comer. Quando a rainha Jezabel percebeu o descontentamento do marido, questionou o motivo de seu humor. Acabe contou-lhe a história de Nabote, e Jezabel assegurou-lhe que, enquanto ele fosse rei, poderia ter o que quisesse. Ela disse: "Levante-se e coma, alegre-se, eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita." 1 Reis 21:7. Jezabel então tomou medidas para se livrar de Nabote. Ela forjou cartas em nome do rei, instruindo os nobres e anciãos a proclamarem um jejum e colocarem Nabote em destaque entre o povo. 2 malfeitores seriam posicionados perto de Nabote para acusá-lo falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei. Nabote seria então levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Essas acusações eram totalmente fabricadas. A conspiração diabólica contra Nabote foi bem sucedida. Como uma sentença de morte não podia ser executada com base em apenas uma testemunha, Jezabel garantiu 2 testemunhas falsas, cumprindo a lei apenas quando lhe convinha. Isso permitiu a ela mentir, roubar e cometer assassinato de forma mais fácil.
Uma parte particularmente odiosa do plano de Jezabel foi a proclamação de um dia de jejum, usando uma cerimônia religiosa para encobrir sua intenção assassina e difamar Nabote ao extremo. Quando Jezabel soube que Nabote havia sido morto, informou a Acabe, que assumiu o controle do vinhedo de Nabote com grande prazer. Devido ao chocante assassinato de Nabote por Acabe e Jezabel, Deus condenou ambos. O profeta Elias confrontou o rei para entregar a mensagem divina. Elias encontrou Acabe inspecionando a vinha que havia roubado e declarou: "Vocês não mataram um homem e confiscaram seus bens? Assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão seu sangue, sim, o seu." Elias profetizou que o Senhor traria desastre à casa de Acabe e que todos os homens da família de Acabe morreriam e seriam devorados por animais selvagens em vez de receberem um enterro honroso. Acabe, seu marido, morreu em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta por direito próprio, Eliseu continuou a missão de Elias. Eliseu nomeou Jeú como rei de Israel, que já havia se livrado do filho de Jezabel, Jorão. Jeú puxou seu arco com força total e atirou em Jorão entre os ombros. A flecha perfurou seu coração e ele caiu em sua carruagem. Jezabel desafiou o julgamento que se aproximava. Sabendo que Jeú havia executado seu filho e jogado seu cadáver na propriedade de Nabote, conforme a palavra do Senhor, ela sabia que ele agora estava vindo para Jezreel, onde ela esperava ser o próximo alvo da espada furiosa de Jeú. Jezabel ouviu falar disso e preparou-se para enfrentar seu destino. Ela se posicionou numa janela na entrada do portão para confrontar Jeú e desafiá-lo. Não se escondeu como alguém faria se temesse a vingança divina. Em vez disso, ela se expôs e recusou recuar, zombando do medo. Veja como um coração endurecido contra Deus tenta enfrentá-lo, mas ninguém que endureceu seu coração contra ele prosperou. Em vez de demonstrar humildade e luto pelo filho, ela pintou o rosto para parecer grandiosa e majestosa, na esperança de intimidar Jeú e impedir sua ascensão. O Senhor Deus ordenou ao seu povo que raspasse a cabeça e se envolvesse em saco. No entanto, Jezabel, em oposição a Deus, pintava-se e se vestia de maneira ostentosa. Isaías 22, 12, 13 diz: "Portanto, naquele dia o Senhor Deus dos exércitos chamou ao choro, ao pranto, ao barbear a cabeça e a usar saco em humilhação. Em vez disso, há alegria e festa, matança de bois e abate de ovelhas, comer carne e beber vinho, dizendo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Um dos sinais mais seguros de ruína é um coração impenitente em tempos de adversidade. Aqueles que confiam nas aparências externas deveriam se examinar no espelho. Jezabel não tremeu diante de Jeú, o instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, desafiou-o, perguntando se Zimri teve paz após matar seu mestre. Apesar da mão de Deus estar contra sua família, ela não se importou e enfrentou Jeú, que era apenas a espada de Deus. Quando estamos em apuros, muitas vezes culpamos os instrumentos de nossos problemas, quando deveríamos ser submissos a Deus e nos irritarmos apenas conosco mesmos. Ela se confortou, acreditando que as ações de Jeú eventualmente resultariam em sua própria ruína, pensando que ele não encontraria paz. Jeú a isolou de qualquer pretensão de paz, e agora ela pensava em isolá-lo da mesma forma. Os reformadores e reprovadores podem enfrentar dificuldades, mas não devem temer. Filipenses 1:28 diz: "E de forma alguma se assuste ou se intimide com qualquer coisa vinda de seus oponentes, pois tal firmeza e a ausência de medo de sua parte é um sinal claro, uma prova e um selo para eles de sua iminente destruição, mas um sinal claro para você de libertação e salvação, e isso também de Deus." Ela citou um precedente para desencorajá-lo. Será que Zimri teve paz? Mas quem era Zimri, de quem falava Jezabel? O homem que veio confrontá-la era Jeú, não Zimri.
Zimri foi um homem que subiu ao trono através de sangue e traição, e em 7 dias foi obrigado a se suicidar incendiando o palácio sobre sua própria cabeça. Jezabel estava essencialmente dizendo a Jeú: você pode esperar uma situação melhor? Mas este não era um caso semelhante. Se fosse, teria sido apropriado lembrar os julgamentos de Deus sobre aqueles que nos precederam em qualquer pecado, para nos advertir a não seguir seus passos. Foi um erro comparar Jeú com Zimri. Enquanto as ações de Zimri eram motivadas por desejos egoístas e crueldade, Jeú foi ungido por um profeta e executou suas ações por ordem divina. Ao comparar pessoas e situações, devemos ter cuidado para distinguir entre o precioso e o vil. Jeú pediu ajuda contra Jezabel, indiferente às suas ameaças, e gritou: quem está do meu lado? De acordo com 2 Reis 9:32. Então Jeú ergueu o rosto para a janela e disse: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ele foi chamado para fazer a obra de Deus, reformando a terra e punindo aqueles que a corromperam. Agora, ele busca ajuda nessa tarefa, esperando encontrar outros dispostos a apoiá-lo. Ele ergue o estandarte e faz uma proclamação, como Moisés: quem está do lado do Senhor? E como o salmista: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem me defenderá contra os que praticam a iniquidade? Salmo 94:16. Observe que, uma vez iniciado o trabalho de reforma, chegou o momento de perguntar quem estava a favor dela. Os próprios assistentes de Jezabel a traíram, entregando-a a Jeú para que ele executasse sua vingança legítima. 2 ou 3 eunucos olharam para Jeú com tal semblante que ele acreditou que estavam do seu lado. Para eles, ele não pediu que a prendessem ou a mantivessem até novas ordens, mas que a derrubassem imediatamente, o que era uma forma de apedrejamento, lançando os criminosos de uma altura. Eles a jogaram no chão, de acordo com 2 Reis 9:33, e ele disse: joguem-na no chão. Então eles a jogaram no chão e um pouco do sangue dela respingou na parede e nos cavalos, e ele a pisoteou. Se a ordem de Deus poderia justificar Jeú, então a ordem de Jeú poderia justificá-los. É possível que tivessem uma antipatia oculta pela maldade de Jezabel e a odiassem, apesar de a terem servido. Também é possível que ela tenha sido cruel e prejudicial com aqueles ao seu redor, e eles ficaram satisfeitos com a oportunidade de se vingar. Finalmente, é possível que tenham feito isso porque viram o sucesso de Jeú e esperavam agradá-lo para manter suas posições na corte. Ela foi jogada contra a parede e a calçada, e então os cavalos, todos cobertos de sangue, pisotearam-na enquanto ainda estava viva. Essa foi a maneira mais vergonhosa pela qual ela poderia ter sido condenada à morte. Testemunhamos a destruição do orgulho e da crueldade, confirmando que o Senhor é justo. Os próprios cães cumpriram sua vergonha e ruína, como profetizado. Depois que Jeú se refrescou no palácio, decidiu que a melhor forma de mostrar respeito por Jezabel seria enterrá-la. Apesar de sua terrível reputação, ela era filha de um rei, esposa do monarca e mãe de um rei. Conforme registrado em 2 Reis 9:34, quando ele entrou, comeu e bebeu, e disse: vê agora esta mulher amaldiçoada e enterra ela, pois ela é filha de um rei. Mas mesmo que Jeú tenha esquecido, Deus não esqueceu. De acordo com 2 Reis 9:10, e os cães comerão o corpo de Jezabel no território de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então ele abriu a porta e fugiu. Enquanto ele se alimentava, os cães devoraram seu cadáver, deixando apenas o crânio nu, o rosto pintado desaparecido e os pés e as mãos. Como descrito em 2 Reis 9:35, foram sepultá-la, mas não encontraram dela, exceto o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães vorazes não respeitaram a dignidade de sua linhagem. Para eles, a filha de um rei era apenas mais uma presa. Mesmo que nós mimemos nossos corpos
e os adornemos luxuosamente, devemos lembrar que um dia serão banquetes para vermes sob a terra. Quando Jeú soube disso, recordou-se das palavras terríveis proferidas anteriormente, conforme 1 Reis 21, 23. Também o Senhor falou a respeito de Jezabel, dizendo: os cães comerão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel. Nada restou dela, exceto os monumentos de sua infâmia. Ela estava acostumada a fazer suas aparições em dias públicos, em um estado incrível, e o glamour seria sempre: esta é Jezabel. Que estatura e figura absolutamente magníficas! Eu não posso acreditar como ela é linda. No entanto, a partir deste ponto, isso não se repetiria. Muitas vezes, testemunhamos os ímpios sendo enterrados, como diz Eclesiastes 8:10. Vi então sepultados os ímpios, que tinham vindo e partido do lugar dos santos, mas foram esquecidos na cidade onde o fizeram. Isto também é vaidade. No entanto, às vezes, como aqui, os ímpios não têm sepultamento, conforme Eclesiastes 6:3. Se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, porém, se sua alma não se enche de bens e além disso não tem sepultamento, eu digo que um nascimento prematuro é melhor do que ele. Não havia nenhum vestígio de Jezabel por perto, exceto nos textos sagrados. Ninguém ousou dizer coisas como: este é o túmulo de Jezabel. Portanto, o nome dos ímpios apodrecerá e será esquecido, até mesmo acima do solo. A história de Jezabel, desde a introdução de práticas idólatras até seu fim trágico, serve como um poderoso lembrete das consequências da rebelião contra Deus e da maldade. Ela simboliza o perigo de se desviar dos caminhos de Deus e as graves consequências para aqueles que levam outros ao pecado. Sua história não é apenas um relato histórico, serve como uma alegoria do julgamento divino contra a idolatria, a injustiça e a imoralidade. O julgamento sobre Jezabel também reflete o tema bíblico de que Deus não abandona o pecado impune. A morte de Jezabel, profetizada por Elias como um ato de justiça divina, cumpre-se dramaticamente e serve como um lembrete solene da soberania de Deus e do destino daqueles que se opõem a ele. Além disso, a história de Jezabel é uma advertência contra o abuso de poder. Jezabel usou sua posição para perseguir os profetas de Deus e promover a adoração de falsos deuses, culminando com a morte de Nabote e a usurpação da sua vinha. Sua capacidade de manipular e controlar para atingir seus objetivos revela a natureza destrutiva de poder quando usado para fins injustos. Por outro lado, a história nos encoraja a ser resilientes na fé, mesmo diante de grande oposição. Muitos dos profetas de Deus enfrentaram perseguição sob o reinado de Acabe e Jezabel, mas permaneceram fiéis. Esta resiliência e fé inabalável são qualidades que todo crente é chamado a imitar, confiando que Deus é justo e recompensará a justiça. Oração. Todo-Poderoso Senhor, que Tua justiça e misericórdia sejam sempre lembradas enquanto refletimos sobre as histórias de fé e fracasso, de justiça e julgamento. Ajude-nos a aprender com o exemplo de Jezabel, para que possamos evitar o caminho da idolatria, da injustiça e da imoralidade. Fortaleça nossa fé e resiliência diante das adversidades, lembrando-nos sempre de Sua soberania e amor. Que possamos usar o poder e a influência que o Senhor nos dá para promover a justiça, o amor e a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua assinatura e fique à vontade para assistir outros de nossos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir a palavra de Deus. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.